uma criatura, o meu coração seduz. Meu Jesus, ó bem amado, nada quero mais que a ti. Todo ser eu te consagro, meu amor o tens aqui. Já não posso, ó bem supremo, sem o teu amor viver, pois com divinas cadeias vens meu coração prender, pois com divinas cadeias vens meu coração prender. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. E na força do Espírito do Senhor nosso Deus, orando com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura e pela libertação de todas as pessoas que estão enfermas. Oremos com fé pela cura de todas as pessoas que estão sofrendo qualquer tipo de enfermidade. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todas as pessoas sejam curadas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todas as pessoas sejam libertadas e vejam novas todas as coisas. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra.
Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estamos no capítulo 4 do Evangelho segundo São Marcos e estamos vendo as parábolas. Nós vimos as parábolas do semeador que saiu para semear. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nesta sexta-feira, estamos vendo as parábolas sobre o reino de Deus, que assim São Marcos nos apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo, argumentando sobre o reino de Deus. É como quando alguém espalha a semente na terra. Que espalhou a semente na terra, a semente nasce, cresce e produz frutos. E encontramos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que semeou a semente na terra, a semente nasce, cresce e produz frutos. Assim é o reino de Deus. Estejamos produzindo frutos, estejamos no reino de Deus. Sejamos justos, sejamos perfeitos e sejamos misericordiosos. Que assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, semeou a semente, nasce, cresce e produz frutos. E depois colhe as espigas. E assim é o reino de Deus em nós. Temos que perseverar para que o reino de Deus produza frutos em nós. É para que todos nós sejamos justos, sejamos perfeitos e sejamos misericordiosos. E o nosso Senhor Jesus Cristo continuou. Primeiramente, contou a parábola do reino de Deus como a semente que é semeada na terra. A semente nasce, cresce e produz frutos. E quando as espigas estão maduras, o homem vem e colhe a semente, a colheita que plantou. E continuando, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo faz interrogações, continuando nas parábolas, fazendo comparação indiretas. Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábolas usaremos para representá-lo? Contou a primeira parábola falando da semente que é semeada. E agora conta a segunda parábola, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que o reino de Deus é como o grão de mostarda. O grão de mostarda é uma semente que semeou o grão de mostarda. A semente nasce, cresce e produz frutos. E torna-se maior do que todas as sementes que foram plantadas. E no grão de mostardas nasce, cresce, e os pássaros vêm e fazem ninhos. Os pássaros vêm abrigar-se na sua sombra.
A realidade nesta segunda parábola, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é para que todos nós sejamos luz a brilhar na vida das outras pessoas. Estejamos sendo uma luz a brilhar na vida das outras pessoas. Estejamos no reino de Deus e vejamos crescer como a semente de mostarda. E assim o nosso Senhor Jesus Cristo contou duas parábolas. Na primeira, falando da semente que é semeado na terra. Na primeira, falando da semente que é semeada na terra. E da segunda, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, falando do grão de mostarda. Que o grão de mostarda é uma semente que semeia na terra e nasce, cresce, e os pássaros vêm e fazem ninhos, abrigando-se na sombra. Plantou uma semente, a semente nasce, e temos que cultivar, que aguar as sementes, para que as plantações produzam frutos. Assim, nós temos que perseverar, para que todos nós estejamos no reino de Deus. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos, e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo para as multidões fazia-se uma comparação indireta, e hoje faz-se uma comparação indireta sobre o reino de Deus. É como uma semente que é semeada na terra, é como um grão de mostarda, que semeou a semente nasce, cresce e produz frutos. Assim, cada um de nós temos que perseverar para estar no reino de Deus. Sejamos justos, sejamos perfeitos e sejamos misericordiosos. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra.
Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos semeando a semente e perseverando para que a semente de mostarda nasça, cresça e produza frutos. Sejamos justos, sejamos perfeitos e sejamos misericordiosos, e estejamos rezando uns pelos outros. A minha paz és tu. Quando teu nome eu chamo, em ti, Maria, eu